Eu vou convidar as próximas instituições que vão contar os seus projetos. A gente já teve dossiês, livros, a gente vai ver agora outras publicações, outras revistas, exposições, outras atividades. Então, para representar a Cátedra Jaime Cortesão, vou convidar a Natália Tamoni, que vem aqui representar a professora Vera Ferlini, que está lá no Congresso Internacional. Então, obrigado, Natália. Representando aqui o Instituto de Estudos Brasileiros, eu convido o professor Walter Garcia, que vai trazer aqui as suas atividades. E, com relação ao projeto Ciclo 22, eu convido a Ariadne Ecar, que também nos apresentará. Temos ainda o projeto 3222 da Biblioteca Mindlin, que eu vou comentar. Já aqui reestabelecidos, eu vou dar início, então, a essa segunda parte, tratando das atividades da Cátedra Jaime Cortesão, que tem, então, essa semana trouxe para a gente o Congresso Internacional Independência, e vou convidar aqui a Natália para poder apresentar, então, as atividades da cátedra. Você que sabe, você tem apresentação? Você quer falar de lá mesmo? Pode ser. Então, tá bom. Celso, então você ajuda a Natália aqui? Boa tarde a todas e todos. Eu queria começar essa breve exposição agradecendo a organização do encontro USP Pensa Brasil, na pessoa do professor Alexandre Sais. E gostaria de dizer também, em nome da Cátedra Jaime Cortesão, que para a gente é um prazer e uma honra poder falar sobre o nosso projeto aqui com vocês hoje. Ainda não entrou, mas eu vou começar... entrou agora, pronto. Vou começar a explicar um pouquinho. Quero falar rapidamente sobre o que é a Cátedra Jaime Cortesão, para quem não conhece. A Cátedra Jaime Cortesão é um órgão da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, que está ligado ao Instituto da Cooperação e da Língua em Portugal, Instituto Camões. E está sediado lá no Departamento de História. Estamos lá, quem quiser nos visitar, inclusive. Nós temos um acervo sobre a história de Portugal e do Brasil e trabalhamos, então, em parceria com o Departamento de História e com o Departamento de Letras, né? com a Faculdade de Letras, então, desenvolvendo pesquisas nessa área. Em janeiro, logo depois da posse, então, a professora Maria Arminda do Nascimento Arruda procurou a professora Vera Ferlini, diretora da cátedra, então, para que a gente pensasse um projeto ligado a esse grande projeto da USP Pensa Brasil e que a gente pensasse, então, um colóquio acadêmico, um congresso internacional na área de história para pensar os processos ligados à independência do Brasil. Então, assim surgiu a concepção do Congresso Internacional Independência, Processo, Personagens e Interpretações, que está acontecendo lá no Departamento de História. Inclusive, nossa última mesa está sendo agora, mas, se vocês quiserem acompanhar algumas das mesas e conferências que acontecerão lá durante essa semana, elas estão todas disponíveis no YouTube também, fizemos a transmissão simultânea do evento. Então, esse projeto de pensar um evento, um congresso internacional que discutisse a independência do Brasil, veio a convite da professora Maria Arminda e, desde então, a gente começou uma série de iniciativas na cátedra, pensando esse processo de independência de uma maneira mais ampla. Então, quais foram as ideias iniciais desse congresso? A gente promoveu um balanço historiográfico sobre a questão da independência do Brasil,
mas não só se voltar aos autores consagrados e aos temas que são mais consagrados, mais clássicos sobre a independência. A ideia foi fazer um balanço historiográfico sobre o tema, mas pensar a história da independência, pensar essa historiografia mais clássica, a recepção dessa historiografia sobre isso, sobre o tema, e pensar a produção da USP, qual o papel da Universidade de São Paulo nas reflexões dos últimos anos, pelo menos dos últimos 50 anos, sobre a questão da independência. E trazer também, então, novos temas e os estudos e perspectivas mais recentes sobre o tema. Então, tivemos aí o congresso organizado ao longo da semana, com algumas mesas que discutiram, por exemplo, a historiografia clássica, os 50 anos, por exemplo, do livro 1822, Perspectivas. Tivemos lançamento de trabalhos novos e pesquisadores de 5 países refletindo sobre os temas da independência no Brasil e também um pouquinho sobre a América Latina. Concomitantemente a esse processo, para pensar o evento, a gente acabou fazendo uma nossa reflexão historiográfica do papel da cátedra e do Departamento de História na questão da independência, e a gente acabou organizando também uma pequena exposição que está ali no espaço na frente do Anfiteatro Nicolau Shevchenko, no prédio de História, sobre o panorama do processo da independência e os principais expoentes dessa historiografia, as primeiras obras sobre a independência e os autores que pensaram a evolução política do Brasil e a independência do Brasil ao longo dos últimos anos, desde o século XIX até agora o século XXI. Então, a gente aproveitou o ensejo e a reflexão que a gente fez em torno do tema para montar uma pequena exposição sobre essas obras. Além disso, a organização do evento dialogou com outros projetos da Cátedra Jaime Cortesão, que já estavam em curso e que acabaram, de uma forma ou de outra, sendo envolvidos na concepção desse projeto. Esses projetos da Cátedra, que eu convido a todos a conhecê-los, é o Cátedra Digital, que é o projeto hoje que a gente já estava desenvolvendo desde antes da pandemia, mas a pandemia acelerou um pouco esses processos, né? De desenvolver, então, o canal da Cátedra no YouTube, colocar os nossos eventos, colocar várias palestras, conferências, encontros que a gente tinha gravados, um acervo grande da Cátedra, colocar isso disponível na internet para ser consultado. Nós temos também as redes sociais da Cátedra, que eu convido todo mundo a conhecer, onde a gente divulga as pesquisas, os eventos e tudo o que tem acontecido na Cátedra durante os últimos anos. E o projeto Brincar de História, que está muito associado à produção de materiais didáticos e de outros tipos de materiais para se trabalhar a história do Brasil, de Portugal e da colonização nas escolas. Então, a gente integrou esses 2 projetos que a gente já tinha em andamento lá na Cátedra Jaime Cortesão com o congresso e elaboramos, então, essa exposição e colocamos o evento online no nosso site. Também, durante esses meses, a gente integrou vários grupos de pesquisa e os projetos que têm sido desenvolvidos na Cátedra, e o resultado foi uma programação que integrou vários temas. Tivemos mesas sobre as mulheres na independência, sobre a historiografia, história política, história econômica da independência. Então, a gente conseguiu reunir vários grupos de pesquisa e vários pesquisadores do Brasil e do mundo em torno desse congresso. Eu queria finalizar fazendo um balanço preliminar do que foram esses 5 dias de evento. Preliminar porque estamos encerrando ainda hoje à tarde, então essas conclusões vão mudar um pouquinho, mas não muito, eu espero. Então, foram 5 dias de evento, em 14 mesas, não meses, né? Saiu um errinho aí, uma gralha. Tivemos 33 expositores de trabalho ao longo da última semana, de 13 universidades do Brasil e do exterior. Ao longo dessa semana, nós tivemos 262 inscritos no congresso. E no YouTube, lá,
que estamos online. Passamos já das 1.600 visualizações, mais de 388 horas de transmissão ao longo dessa semana. Então, são alguns dados preliminares sobre a abrangência desse congresso internacional, que devem mudar um pouco, mas eu espero que não muito. Então, essa foi uma das iniciativas que nós fizemos esse ano no âmbito do encontro USP Pensa Brasil e também no âmbito da comemoração dos 30 anos da Cátedra Jaime Cortesão, que foi esse ano. Era isso. Muito obrigada. Muito obrigado, Natália. Vou convidar, então, o professor Walter Garcia agora para falar sobre as atividades do Instituto de Estudos Brasileiros, Paralelo 22, publicações, entre outras. Muito obrigado. Só um segundinho para eu acessar. Hoje eu estou muito moderno, vou acessar no meu celular. Moderno, né? A cola, exatamente. Nada menos do que a cola. E muito obrigado pelo convite. Parabéns por toda essa iniciativa. Aliás, eu gostaria de agradecer também, não só a organização toda do convite, mas eu devo agradecer a atual diretora do IEB, porque, é sério, porque eu estou falando em nome do IEB, e a nossa diretora, recém-possada, a Sônia Saunstein, que me convidou para falar em nome do Instituto, e vocês vão perceber que eu estou aqui falando em nome de uma coletividade. Na nossa reunião da Câmara Científica, inclusive, eu avisei que eu havia sido convidado e preveni minhas colegas, os meus colegas, que talvez eu não esteja à altura da série de iniciativas que eu vou tentar muito rapidamente apresentar para vocês. Espero, pelo menos, fazer um pouquinho jus a tudo, tá? Muito obrigado. Estou agradecendo agora a primeira página que nós estamos vendo ali. Bom, gente, o Instituto de Estudos Brasileiros, aliás, que fica nesse complexo onde nós estamos nesse momento, o Complexo Brasiliana, ele é essa parte maior. Se a gente sobe aqui a rampa, ele fica à direita, a parte maior do Complexo Brasiliana. Ele está fazendo 60 anos, foi fundado pelo Sérgio Buarque de Holanda, em 1962, e ele é um instituto interdisciplinar, ou multidisciplinar, ou transdisciplinar. Eu não vou entrar nessa discussão, porque dá pano para manga, né? Não é o momento, não é o lugar, não é a ocasião. Mas é um instituto que busca promover o diálogo de uma série de áreas, e que tem duas grandes colunas de sustentação. Uma coluna é a salvaguarda, é a preservação, é a organização e a extroversão de acervos. São quase 40 acervos, e eu vou falar daqui a pouquinho mais sobre isso. E a outra coluna, ou a outra perna, é a pesquisa sobre as culturas brasileiras, sobre a sociedade brasileira no singular, mas, enfim, sobre a sociedade brasileira, a história, as literaturas, as artes, de modo crítico e com esse viés, com essa perspectiva transdisciplinar ou multidisciplinar ou interdisciplinar. Isso desde a sua fundação, em 1962. E há 4 anos, em 2018, nós iniciamos um projeto. Esse projeto foi levado adiante coletivamente, mas teve a coordenação da Flávia Camargo Toni, que ela acabou de sair da vice-diretoria. Ela foi vice-diretora no período de 18 até este ano de 22. E é o projeto Paralelos 22. Uma série de iniciativas foram feitas. Eu vou falar agora de uma dessas iniciativas. O IEB, a gente costuma não ser muito bom de marketing, viu, gente? Tem esse problema, assim, é verdade. Não, é verdade, Pedro. E um colega meu da ECA já falou isso. E olha que ele não é da publicidade e propaganda, não, tá? Mas ele falou isso, vocês precisam melhorar o marketing de vocês. Mas foi feita uma série de iniciativas. Uma delas foi a publicação da coleção Estudos Brasileiros dentro
desse projeto. Eu só vou pedir, por favor, para você abaixar um pouquinho a página, porque assim, são 11 livros, e aí a gente vai vendo, se for devagarzinho, vai ser até mais legal, porque aparecem as capas desses vários livros. São livros tanto individuais, de professoras, professores do IEB, já vai aparecer logo o primeiro, que é da Mônica Dantas, um livro radicado na história, na historiografia, e tem um livro meu também, com ensaios meus, olha lá, o primeiro já apareceu, Mônica Duarte Dantas, que se volta para o século XIX, esqueci de falar disso. O meu eu pesquiso canção, mas é um livro sobre canção e teatro também, canção, teatro e sociedade. A gente tem livros coletivos, aliás, a gente tem 2 volumes que aí são realmente o máximo da coletividade, porque são ensaios não só de docentes do IEB, mas também de docentes credenciados no nosso programa de pós-graduação. E tem alguns volumes, esse volume, por exemplo, ele foi dividido entre o Jaime Oliva, que é do IEB, e a Luciana Salazar Salgado, que é uma professora da Federal de São Carlos, mais credenciada no nosso programa. Enfim, uma série de áreas, livros tanto autorais quanto foram feito convite para outros pesquisadores. O livro organizado pela Inês Gouveia, por exemplo, tem uma série de textos, e que procuraram seguir aquele eixo principal do Paralelos 22, ou seja, refletir sobre o Brasil nessas datas redondinhas, que dão sempre ensejo a comemorações ou a reflexão. 1822, 1922 e 2022. Alguns textos se voltaram a 2022. Aqui, por exemplo, a gente está vendo Estudos Brasileiros em 2 tempos, e aí já aparecem ali essas 3 datas, e de fato a gente procurou já desde 2018 se antecipar essa data redondinha de 2022, pensando sobre o Brasil neste momento que agora chegou. Eu vou passar para a segunda iniciativa. Obrigado, pessoal que está na produção. E eu vou pedir, por favor, para o segundo link ser acessado. Bom, eu falei que nós somos ruins de marketing, de divulgação. Talvez o IEB, talvez o Instituto de Estudos Brasileiros tenha ficado um pouco mais conhecido, inclusive dentro da USP, mas de um modo geral, por conta de uma exposição que foi levada no Centro Cultural Fiesp. Foi uma parceria entre o IEB e o Centro Cultural Fiesp. Obrigado. Essa exposição era uma vez o Moderno. Ela foi levada no Centro Cultural Fiesp, ali na Avenida Paulista, naquele lugar onde ficava o Pato de triste memória. A gente tem que falar o que é verdade, né, gente? Acentuar os conflitos e os confrontos. Senão fica tudo fazendo de conta que é muito harmônico. E encarar o conflito, falar sobre os confrontos, faz parte da gente pensar o Brasil também. E durante um bom período de dezembro até maio deste ano, dezembro de 2021, a 29 de maio de 2022, com a curadoria do professor do IEB, o Luiz Armando Bagolin, e também do historiador Fabrício Reiner, foi levada essa exposição com uma série de... Aí dá para ver um pouquinho pelas fotos. Bom, a gente tinha assim, artes plásticas, são quadros, a gente tinha documentos, cartas, livros, primeiras edições, porque, como eu falei, nós temos a salvaguarda, a preservação, a organização e a missão de também cuidar da extroversão desse material de várias coleções, são quase 40 coleções. Dentre essas coleções está a coleção do Mário de Andrade. E ela assim, forneceu grande parte do material, por motivos óbvios, grande parte do material dessa exposição. Muito importante dizer, eu já falei do Pato, deixa eu falar do outro aspecto, né? Que não fosse a parceria com o Centro Cultural Fiesp, essa exposição não teria sido feita
não da maneira como ela foi feita, com a qualidade da exposição e com a possibilidade de todas as obras, os documentos terem saído daqui, ido para a Avenida Paulista e ter uma belíssima visitação pública gratuita. Tem esse aspecto também. A partir da exposição foi feito um livro homônimo que foi lançado, e não dentro daquela coleção que eu já falei, mas, enfim, como continuidade aí a Era Uma Vez o Moderno. Por favor, eu gostaria do terceiro link. Uma outra iniciativa que foi feita pelo IEB, aliás, está sendo feita, está em processo já há bastante tempo, que o professor Marcos Antônio de Moraes, junto com um servidor técnico que trabalha no acervo, Frederico Camargo, eles estão coordenando um projeto que agora ele se encontra na internet, a plataforma Obrigado, Plataforma de Estudos do Primeiro Modernismo Literário Brasileiro. Reúne informações sobre, não só sobre as obras publicadas por diversos escritores, escritoras, artistas, enfim, mas também a fortuna crítica, a documentação de modo geral e a fortuna crítica desses artistas. Então, passando devagarzinho, que tá bem legal isso, gostei do jeito que você está mostrando, porque daí já dá para ver Mário de Andrade, Oswald de Graça Arema, Manuel Pique, Manuel Bandeira, Alcântara Machado, Ronaldo de Carvalho. Aliás, eu falei escritor, não é só escritor não, daqui a pouco vai aparecer a Tarsila também, Raul Bopp. Tudo isso partindo de pesquisa, é bom que se diga, porque também, quando você tem a salvaguarda de um acervo, às vezes se imagina que basta você ter os documentos para o acervo existir. Não é bem assim. A Tarsila do Amaral, qual eu havia me referido. Então, eu fui injusto falando de escritores, são artistas mesmo. Sérgio Millier, crítico. Está ficando cada vez mais injusta a minha apresentação, certo? São pessoas intelectuais, artistas, ligados ao modernismo, ao primeiro momento modernista. Acho que agora ficou mais justo. E se imagina um pouco, eu dizia, que um acervo ele já vem pronto. Quando o IEB adquire ou quando ele é doado, ele já vem pronto. Não é verdade. Esse acervo precisa ser organizado e depois da organização, sobretudo, ele precisa ser pesquisado. Enfim, ele precisa ser movimentado. Ele ganha vida a partir do momento que as pesquisas assim o fazem. E é isso que nós estamos tentando fazer de novo. É uma iniciativa coordenada pelo professor Marcos Antônio de Moraes, que eu acho que não tem problema nenhum, ao contrário, dizer, o principal pesquisador da epistelografia de Mário de Andrade, coordena, orienta uma série de projetos voltados à pesquisa, a essa forma de pesquisa, e também o Frederico Camargo, que coordena junto com ele essa plataforma. Um dos desdobramentos desse trabalho, que isso muito mais recentemente, assim, é uma outra plataforma que ainda, enfim, está em processo de elaboração, com o apoio do Programa Unificado de Bolsas, a aluna Maria Heloísa Angeli, é o Catálogo Online de Epistolografia Modernista, Pesquisa e Extroversão. Então, desse projeto principal também é a ideia que outros projetos saiam. Eu estou falando bastante, já falei várias vezes do Marcos Antônio de Moraes, assim como falei da Flávia, da Mônica, do Jaime. É bom que se diga que nós tivemos também, ao longo desses anos, uma série de iniciativas que foram iniciativas individuais, embora contando com o suporte da instituição. Uma delas, a minha colega Ana Paula Simeone, ela lançou um livro, Mulheres Modernistas. Ela esteve hoje de manhã aqui, então isso também me dispensou um pouco de falar. Pessoal que está acompanhando o evento, quem está assistindo pelo YouTube, pode procurar a gravação de sexta-feira, 2 de setembro, na parte da manhã, que a Ana Paula Cavalcante Simeone falou sobre o livro dela, Mulheres Modernistas, Estratégias de Consagração na Arte Brasileira. E aí o trabalho dela se voltou para Anita Malfatti,
a Tarsila do Amaral. Essas são famosas, por assim dizer, né? A gente sabe que falar famoso na universidade, logo tem alguém falando famoso como, famoso o quê? O que você entende por famoso? E está certo, é assim mesmo. Mas são pessoas notórias e a pesquisa delas se volta inclusive para esse dado curioso, o fato de que no modernismo, isso fica evidente por essa plataforma também, a gente tem uma série de homens brancos, ainda que o caso do Mário de Andrade seja um caso complicado, que vem sendo bastante debatido. Daqui a pouquinho eu vou voltar sobre isso, porque eu vou falar sobre a revista do IEB. Mas a gente tem o caso da Tarsila do Amaral e da Anita Malfatti, que são duas pintoras, mulheres, que quando a gente pensa em artes plásticas, pintura modernista, logo vem à mente, Tarsila do Amaral e Anita Malfatti. Elas ficaram como mulheres aí que acabaram conduzindo esse processo na pintura modernista brasileira. Então, a Ana Paula Simeone estuda esse processo, mas estuda também uma outra artista, a Regina Gomes de Grasse, que foi a introdutora no Brasil das artes decorativas. Ela se voltava para as artes têxteis. E aí, aos casos consagrados, por assim dizer, da Tarsila do Amaral e também da Anita Malfatti, se volta ao caso se contrapõe o caso da Regina Gomes de Grasse no livro da Ana Paula Simeone. Por fim, para não cansar muito as pessoas, já pedindo desculpa porque eu acho que eu estou me alongando um pouco, eu gostaria de falar sobre a revista do IEB, sobre o número 82 da revista do IEB. Por favor, é o próximo link. O link seguinte. Obrigado. Então, aqui a gente está vendo a revista do IEB no portal de revistas da USP. A revista também está na coleção Cielo, desde 2013, que integra a coleção Cielo. A revista também tem o Qualis A1. E nós organizamos, e aí eu falei nós porque de fato a gente tem assim coletivamente uma série de professores organizaram um dossiê que é justamente o dossiê Paralelos 22. Não é um ponto de chegada desse projeto, mas foi um momento bacana, assim, em que muita gente trabalhou para organizar esse dossiê e pensar e colocar na revista uma série de reflexões que foram feitas não só por pesquisadoras do IEB, mas também as pessoas com as quais a gente dialogou ao longo desses 4 anos. Eu vou falar o nome de todo mundo que participou da organização, acho importante dar o crédito. Ana Paula Cavalcante Simeone, a Flávia Toni, o Jaime Tadeu Oliva, a Luciana Soares Galvão, Marcos Antônio de Moraes, Mônica Duarte Dantas e Estélio Marras. Todas essas pessoas são do corpo docente do IEB, todas elas participaram desse dossiê, Paralelos 22. A gente tem uma comissão editorial também coletiva, esse número foi, a comissão editorial, ela foi composta pela Luciana Soares Galvão, que participou da organização do dossiê, pela Inês Gouveia e por mim. Agora a Inês e a Luciana saíram, enfim, mas esse foi o último número do qual elas participaram. Então nós editamos essa revista. E eu gostaria, por favor, de passar para o link seguinte. O link seguinte vai trazer o PDF, legal. Agora vamos ver se a gente consegue ver, assim, porque além do dossiê, teve toda uma preocupação da revista de refletir sobre essas datas redondinhas e refletir a respeito de uma série de responsabilidades que se colocaram nesses anos para o IEB. A primeira responsabilidade eu já falei, mas não custa reafirmar. Nós temos a missão, a responsabilidade da guarda, da salvaguarda, da organização, da pesquisa e da extroversão de acervos, dentre eles o acervo do Mário de Andrade.
E, ao mesmo tempo, a gente sabe que essa responsabilidade não significa ser inocente em relação aos desdobramentos, aos limites da arte moderna, modernista e a atuação dos modernistas, do Mário de Andrade, inclusive. Neste número, como vocês estão vendo, bom, a gente tem uma seção nessa revista que é a seção Criação. O nome eu já acho que explica bem. E nessa seção Criação, nós convidamos o Denilson Baniwa para publicar a reprodução de algumas obras dele. A capa é a pintura dele de 2018, Reantropofagia, o Mário de Andrade decapitado. E não sei se todas as pessoas acompanham, mas Denilson Baniwa é um dos artistas, ele é artista e é indígena. Ele se apresenta dessa forma, eu estou tentando fazer jus a essa apresentação. Ele é indígena e ele é artista. E ele trabalha com o que vem sendo chamado, por parte da crítica, como uma estética da vingança ou uma estética da reparação, ou seja, uma estética que busca fazer com que determinados setores da sociedade, dentre eles nós, da Universidade de São Paulo, nos responsabilizemos pela parte que nos cabe na construção dessa sociedade brasileira tal qual ela se construiu, com todas as suas fraturas. Eu hesito um pouco a falar em construção, mas enfim, acho que já deu para entender até pela minha hesitação. No editorial, nós comentamos que nós assumimos essa responsabilidade, longe disso nos paralisar, a gente enfrenta essa responsabilidade, primeiro, não negando, inclusive, o orgulho que nós temos de ser um instituto fundado pelo Sérgio Buarque de Holanda e ter a missão de cuidar, de levar adiante a obra do Mário de Andrade. Porque também nós não aceitamos aquele desprezo fácil que hoje em dia no Brasil se faz em relação ao legado cultural do modernismo. Desprezo fácil, e eu não estou falando por parte de quem não conhece esse legado, mas por parte de quem pensa que conhece esse legado e com muita facilidade descarta a partir de slogan e outras estratégias. No Brasil, como diz o José Antônio Pasta Júnior, também isso está citado no nosso editorial, no Brasil a gente costuma ter uma atitude de, com muita facilidade, imaginar que ultrapassou aquilo que a gente sequer alcançou. E, de novo, eu não estou falando de setores ostensivamente tidos como brutos ou simplesmente ignorantes. Eu não estou falando desses setores. Se imagina que se ultrapassou aquilo que sequer foi alcançado. A gente procura combater esse tipo de atitude justamente pela plataforma de estudos do primeiro movimento modernista, pela salvaguarda dos acervos, extroversão, mas, ao mesmo tempo, a gente reconhece os conflitos, os confrontos. Essa revista do IEB, com seus artigos, com a escolha do Denilson Baniwa, junto com, por favor, se você puder passar para baixo, a gente vai ver a página 2, então a capa é o... olha, aí a gente tem justaposta a pintura da Tarsila do Amaral, o Mamoeiro. E vai seguir, viu, gente? Depois tem paisagens, tem 4 paisagens antropofágicas da Tarsila, o Porto da Tarsila também, até chegar num retrato do Mário de Andrade, da Tarsila do Amaral. E aí agora eu estou falando pessoalmente, não estou falando em nome do IEB. Eu gostaria muito que as pessoas vissem essa revista nessa chave da explicitação dos conflitos, dos confrontos, e não com aquela posição confortável de quem admite problemas, mas acha que no fim está tudo bem. No fundo, tudo se resolve, no fim, tudo se resolve. Isso os artigos, cada autora, cada autor também busca refletir.
E aí eu vou tomar a liberdade de não falar de todos os artigos, primeiro porque não conseguiria num curto espaço de tempo, depois porque eu realmente não quero cansar a ninguém. Mas só reafirmo que são artigos que se voltam, que são artigos feitos em torno de 1822, de 1922 até 2022, tanto recuando um pouquinho, por volta de 2016, até imaginando o Brasil depois de 2022, o Brasil com as novas tecnologias de redes sociais e a atuação de grupos bastante ativos e ruidosos nessas redes sociais. E complementando o número, já falei dos artigos, tem outros artigos também do fluxo contínuo, uma belíssima crítica de Genio Zeppelin, aquela canção do Chico Buarque, por exemplo, feita por uma mulher, estudando a partir da perspectiva da sexualidade improdutiva e resistência na canção Genio Zeppelin, Nara Lia Cabral. Da área de educação também, são duas pesquisadoras e um pesquisador da UERJ, do Rio. Bom, mas adiantando, na documentação, o Sérgio de Carvalho, que é professor aqui da USP, da ECA, diretor, dramaturgo da Companhia do Latão, ele foi o diretor, ele fez a adaptação do Café do Mário de Andrade, foi o diretor da encenação do Café, que foi levada no Teatro Municipal, em maio aqui, Teatro Municipal de São Paulo, estou falando aqui pensando em São Paulo, e que também, a seu modo, foi uma encenação que buscou explicitar os conflitos que o Mário de Andrade já tinha planejado quando do seu manuscrito. Então, nessa representação, vários aparelhos do Municipal dela participaram, o corpo de baile, o balé da cidade, a orquestra, a regência, a música era uma música erudita que foi encomendada para o espetáculo, cantores do coral paulistano, mas também uma coalizão de artistas negras e negros, Jussara Marçal, por exemplo, cantora, o palhaço Heraldo Firmino, palhaço mesmo, ele é palhaço, se alguém estranhou é isso mesmo, é a profissão dele. O Heraldo sempre brincava comigo. Tá pensando que eu sou palhaço? Sou palhaço sim. E Negro Léo, um rapper. E também uma parte pequena, mas uma parte do coletivo de cultura do MST. E quem assistiu àquela encenação, acho que pôde experimentar essa explicitação de um Brasil composto por várias partes que estão em conflito, em confronto, não precisa dar em morte, né, gente? Conflito e confronto, não necessariamente, ninguém está pregando aqui a violência. Está pregando sim, não é pregando, né? Eu não sou padre, nem pastor, nem nada disso. Eu estou falando a favor de uma explicitação do conflito para que a gente possa resolvê-lo. E, por fim, 3 resenhas são apresentadas, 2 se voltando para o modernismo e a terceira da Adélia Bezerra de Menezes, ela resenha um livro do Frei Beto, recém-lançado e bastante importante para a gente pensar as populações indígenas no Brasil e o destino, por assim dizer, que é dado a elas desde o período das ditaduras militares, a partir de 64, com bastante apoio da sociedade civil. Era isso, desculpe me alongar no tempo, muito obrigado pela atenção. Bom, muitíssimo obrigado, Walter, então, as várias atividades do Instituto de Estudos Brasileiros. E aí, vou convidar, então, a Ariadne Ecara aqui para trazer esse que é um dos projetos agregadores, né, de difusão daquilo que tem sido feito aqui na biblioteca. Obrigado, Ariadne. Boa tarde, eu sou a Ariadne, eu estou aqui representando a professora Diana Vidal, que não pôde estar presente, está em viagem, no evento de História da Educação.
Então, eu vou aqui falar sobre o ciclo 22. Eu também parabenizo, em nome da professora Diana Vidal, parabenizo aos organizadores do evento. E, sem mais delongas, vou começar aqui a falar sobre esse projeto recente que tem a professora Diana Vidal como coordenadora. O ciclo 22 tem como objetivo congregar atividades e produções que se relacionam ao bicentenário da independência do Brasil e ao centenário da Semana de Arte Moderna e do movimento modernista. A iniciativa almeja também criar um ambiente de discussão para o futuro. Nossa missão tem sido coligir a produção acadêmica da Universidade de São Paulo no que diz respeito aos marcos históricos de 22, buscando promover reflexões sobre o passado e presente e discussões sobre o futuro. Nosso conteúdo está disponível no site ciclo22.usp.br e nas redes sociais Twitter, Instagram e YouTube. No início do projeto, buscou-se uma marca que melhor o representasse. A ideia foi lançar um edital promovido pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão para que os próprios estudantes da USP pudessem participar. A proposta escolhida foi elaborada por um grupo de estudantes da ECA USP. A marca escolhida representa os ciclos pelos quais o Brasil passou: a exploração colonial e o ciclo de exportação de pau-brasil, a independência, a Semana de Arte Moderna. Assim como as árvores guardam sua idade em anéis marcados no tronco, a marca do ciclo 22 ilustra os anéis que guardam a história, representa os ciclos do passado e do futuro. Assim, podemos perguntar: quais transformações vamos fazer nos próximos anos? Qual futuro iremos construir para o Brasil? O grupo de trabalho que deu início ao projeto e o que trabalha atualmente está projetado no slide, como vocês podem ver. Somos, hoje, 7 integrantes. A professora Diana, como já relatei, eu e Rafaela Rabelo, colaboradoras para conteúdo e pesquisa, Gabriel Guerra e Karina Taraciuk, estagiários graduandos da ECA, Crisley Santana, graduanda e pesquisadora de iniciação científica, e Thais Helena dos Santos, jornalista da Superintendência de Comunicação Social da USP. É um grupo pequeno, mas que tem utilizado recursos da própria universidade e trabalhado arduamente para que o projeto seja promissor, inclusive colaborando com o compromisso da USP com ensino, pesquisa e extensão. O portal pretende reunir, ou tem reunido, as produções e tem noticiado atividades organizadas pelas unidades, tanto a comunidade uspiana quanto a sociedade em geral. Pelo Google Analytics, é possível verificar o acesso, em sua maior parte, de usuários do Brasil, mas também dos Estados Unidos, de Portugal, Angola, França, Itália e Japão. Até janeiro de 2022, tivemos quase 30 mil acessos das matérias do ciclo 22 veiculadas no Jornal da USP. Nosso conteúdo está dividido em, e agora eu vou começar a falar das partes do conteúdo. A primeira parte que eu vou citar aqui são os destaques, que é uma área reservada para as matérias elaboradas a partir das pesquisas da USP. O que acontece? Divulga informações sobre a USP relacionadas às efemérides de 22, além de eventos, exposições, cursos e oficinas. Quero pesquisar. É uma área na qual estão disponibilizadas produções da USP, como teses, dissertações, livros, revistas, artigos e capítulos de livros que se relacionam com os marcos de 22. Quero estudar
foi pensado para alcançar professores e estudantes que tenham interesse em pesquisar conteúdo relacionado aos marcos de 1822 e 1922 em vídeos, materiais didáticos e podcasts. Neste ano, demos início aos podcasts com a organização e produção de Gabriel Guerra e Karina Taraciuk e a supervisão de Diana Vidal e Thais Helena dos Santos. Cada episódio discute temas dos marcos de 22, a partir de questões que caíram em vestibulares passados, com explicações e dicas de professores de cursinhos populares da USP para se preparar para a prova. Os podcasts são publicados na Rádio USP, no Jornal da USP e nos agregadores de podcasts. É importante mencionar a parceria com o Jornal da USP, pois faz com que o conteúdo do ciclo 22 possa circular em um público mais amplo. Essa parceria tem garantido que as publicações do site sejam replicadas na mídia corporativa, como ocorreu recentemente com matérias noticiadas no jornal O Estado de São Paulo. E aí a gente tem mais um slide, né, que trata dessa divulgação no Estadão. E, finalizando, é importante mencionar também os apoios e parcerias que o ciclo 22 tem recebido e passo a nomeá-los também como estão dispostos no slide. Reitoria da USP, Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Superintendência de Comunicação Social, Jornal da USP, Rádio USP e site Agenda Tarsila. Voltando à imagem inicial, a marca do ciclo 22, podemos inferir que as mudanças que ocorreram no Brasil se deram no âmbito político e cultural. Esperamos que o próximo ciclo tenha como protagonista o conhecimento e que a educação, juntamente com a ciência e a tecnologia, possa ser o nosso terceiro ciclo, contribuindo para um Brasil mais justo, igual e democrático. Agradeço a atenção. Bom, acho que agora, para encerrar, eu queria fazer uma brevíssima palavra aqui sobre o projeto 3x22 da Biblioteca Mindlin. Isso. E dizer que o Museu Paulista teria hoje conosco a participação da Maria Aparecida Borrego, né, com toda a discussão em torno, evidentemente, da independência, mas por conta de uma agenda apertadíssima, né, de todos os membros, professores, funcionários, né, do Museu Paulista para, né, concluir as atividades que vão ser, né, na inauguração, né, que tem na semana que vem. Ela pediu desculpas e não pôde estar conosco. Eu, na verdade, tenho que falar muito pouco, porque o professor Zeron já antecipou a introdução, né, sobre esse projeto 3x22, que tem sido desenvolvido desde 2017 na Biblioteca Brasiliana Gitt José Mindlin. Esse é o portal do 3x22, né, que ele é possível de ser acessado diretamente pelo site da Biblioteca Mindlin ou, né, buscando o portal 3x22, e ele reúne todas as atividades que foram desenvolvidas ao longo desses últimos 6 anos, né, desde 2017, não são 17 anos de projeto, né? Então, eu queria, na verdade, aqui, o projeto, então, criado no Conselho Deliberativo da Biblioteca, a partir de 2 comissões, uma né, para pensar 1822, outra para pensar 1922, com professores de várias instituições, várias unidades aqui da USP, mas a partir das discussões desse grande comitê, chegou-se que, na verdade, as 2 datas precisavam ser pensadas à luz das questões contemporâneas e, por isso, as 2 datas reunidas chegavam nos 3x22. Ao longo desse tempo, a gente teve
felicidade de ter parcerias importantes com FEFELESH, com Unicamp, o IEB, que teve uma participação muito ativa em seminários, em várias atividades, publicações de livros, Instituto CPFL e o SESC, né, e também convênios com instituições estrangeiras. Foram, então, em torno de 20 seminários entre 2017 e 2021, quase 300 palestrantes que participaram nessas atividades, eventos realizados dentro da Universidade de São Paulo, como, por exemplo, História dos Índios no Brasil, Oliveira Lima e a Longa História da Independência, ou História e Historiografia do Trabalho Escravo no Brasil, mas também com parcerias, né, então, seminários realizados, por exemplo, no SESC, Semana de 22, Olhares Críticos, inclusive de curadoria do Marcos Moraes, e isso vai resultar num livro que deve ser publicado nas próximas semanas, uma homenagem ao Antônio Cândido e a discussão do modernismo a partir do Antônio Cândido, e um café e uma série de módulos no Café Filosófico, aqui com participação ativa, né, do próprio IEB, dentro do projeto 3x22, como vocês podem ver, a foto está pequena, mas Ana Paula Simeone, Flávia Toni e coordenação do próprio Marcos Moraes. Então, a gente tem uma parceria importante desenvolvida ao longo do tempo. E uma outra parte fundamental do projeto, está aqui Franklin, Giovanni, Bruna e Norberto, que acompanharam esse projeto ao longo do tempo, foi o projeto desenvolvido junto com bolsistas e estagiários da Biblioteca Mindlin, né, em torno do projeto 3x22, com resultados como a elaboração de boletins, né, que traziam e tentavam traduzir essas grandes temáticas de 1822, 1922 e das questões contemporâneas a partir de recortes temáticos, então a questão de gênero e mulheridades, a questão racial e quilombismos, pluralidades indígenas. Então, esse foi o ponto de partida do trabalho, junto com estagiários e bolsistas. E depois outros subprojetos foram desenvolvidos, como os 200 livros para pensar o Brasil, isso feito ao longo, né, do período da pandemia, então foi uma exposição virtual que está dentro do site, e do ano passado para esse ano, transformamos essa exposição virtual numa exposição presencial, então uma exposição que está na sala multiuso da Biblioteca Mindlin, inaugurada durante essa semana do USP Pensa Brasil. Uma outra vertente, como o Carlos Heron já tinha antecipado, foi pensar materiais didáticos para ensino médio e ensino fundamental, em parceria aqui com a professora Antônia Terra, do Laboratório de Ensino e Material Didático LEMAD, da FEFELESH, desenvolvemos os kits didáticos, né, então, em que os estudantes percorrem, né, temáticas como temáticas indígenas, temáticas da formação da periferia, temática das questões de gênero na independência, a partir de documentos históricos. Um projeto mais robusto de material didático, que aí já são, na verdade, materiais quase livros didáticos em torno de temáticas como cidadania, desigualdade, meio ambiente, né, desenvolvido com pesquisadores mais sêniores e com também apoio, então, dos estudantes aqui da universidade para desenvolver esses materiais didáticos. Todo esse material disponível gratuitamente, né, no site, para uso das escolas, uso dos estudantes, de maneira geral. E, finalmente, um conjunto de publicações que, com muita alegria, a gente tem publicado e trazido, então, essa semana, já uma parte substancial dessas publicações. Por exemplo, essas 5 teses e dissertações que fizeram parte do Prêmio Teses e Dissertações 3x22, né, então foram 8 teses premiadas, 5 agora já publicadas, né, pelo selo BBM, né, junto com, então, aqui um papel fundamental do Plínio Martins na publicação, com, enfim, um papel dentro da própria biblioteca. E outras publicações em parceria aqui com o SESC, né, 2 teses desse prêmio serão publicadas com parceria com o SESC, que devem sair, então, nos próximos 1, 2 meses, e coletâneas de seminários, né? Então, por exemplo, Antônio Cândido, Afeto e Convicção, Celso Furtado, 60 anos de Formação Econômica do Brasil, são 2 livros que foram publicados em parceria com o SESC, resultantes desses seminários, e outros que estão para vir também nos próximos, espero aí, em breve poder fazer esses lançamentos, uma coletânea sobre independência e mais outras 2 sobre
modernismos, né? Então, a gente tem também a alegria de ter essa importante parceria com o SESC. E, finalmente, esse livro que foi lançado ontem, que é mais do que um livro, quer dizer, um dicionário, um enorme dicionário, em parceria com a EDUSP e apoio do Instituto Camões, né? Então, um dicionário organizado pela Cecília Helena Salles de Oliveira e João Paulo Pimenta, como o próprio Sérgio Miceli já tinha antecipado, uma obra que certamente vai ser marcante aqui, né, no que diz respeito a pensar a independência. Então, esse é o projeto 3x22, como eu falei, esse material está disponível no site, né, e com isso eu caminho para encerrar dizendo que era um momento importante para a universidade tentar trazer numa sessão esse registro de tantas atividades que estão sendo desenvolvidas, muitas delas já estão todas no ciclo 22, a ideia é que elas continuem essa semana com muita coisa, outras, né, materiais vão aparecer em breve no ciclo 22, mas ter esse momento de registro dessa enorme quantidade de atividade, enorme quantidade de dossiês, publicações, eventos, né, exposições, entre outros materiais. Então, com isso, eu agradeço, né, muito a presença de todos que participaram aqui dessa jornada que durante essa tarde, agora especialmente ao Walter Garcia do IEB, a Ariadne Necar do Projeto Ciclo 22, a Natália Tamoni da Cátedra Jaime Cortesão, e com isso, daqui a pouco voltamos aqui para a abertura do Observatório das Instituições com o ministro Ricardo Lewandowski. Obrigado, até mais.